Vamos falar então agora dos blushes. Os blushes servem para dar um toque saudável ao rosto, criando um aspecto saudável. Ok? Podemos encontrá-los também sob a forma de pó, creme ou stick. São um excelente retoque de maquilhagem, dão-nos sempre um aspecto saudável quando nós estamos com aquele ar, como eu costumo dizer, quase desenterradas. Portanto, é ótimo para ficarmos com um ar saudável e não doente, digamos assim. Convém também não exagerar no blush, porque senão acaba por criar um aspecto muito artificial. O blush, quando bem aplicado, realça os traços naturais de um rosto. Como nós vemos aqui, um blush bem aplicado faz mesmo toda a diferença numa maquilhagem. Os meus, só aqui compartilhando com vocês, o meu básico de maquilhagem é mesmo o corretor, porque tem tendência realmente a fazer muitas olheiras, uma máscara de pestanas, o blush e um gloss. E está feito. E com isso conseguem realmente uma maquilhagem base, mas ótima só para um dia-a-dia ou para uma ocasião especial. A Elsa refere aqui que tem um blush que tem várias tonalidades. Se pode usar esse ou tem para dar só um toque ou tem que ser algum só de uma cor? Não, pode usar esse. A Elizabeth questiona qual é que é o melhor, se o blush em pó ou em stick. É assim, eu preferencialmente eu gosto mais do pó, porque permite-nos trabalhar melhor. Mesmo que a gente ponha um bocadinho de blush a mais, conseguimos sempre removê-lo. Usem creme ou em stick, acaba por ser mais difícil para aplicar, e ao aplicar na pele, normalmente acaba por deixar uma marca mesmo muito fixa e não conseguimos depois corrigir tão bem essa aplicação. Portanto, na minha opinião, eu prefiro usar em pó. Alguma dúvida sobre os blushes? Vamos falar agora então sobre as sombras. As sombras são fundamentais para realçar os olhos. A aplicação das mesmas deve ser feita de acordo com a cor e o formato dos olhos. As sombras existem também em diferentes texturas, como em creme, líquidas ou em stick. As mais conhecidas são as de pó solto ou pó compacto. São aquelas que pó compacto são as que nós estamos mesmo mais habituadas a usar. Alguma dúvida sobre... Peço desculpa, passei o slide sem questionar. Alguma dúvida sobre as sombras? Não, pois não, é simples. Ok. Agora vamos falar sobre os batons. A apresentação por norma de um batom é em forma de stick. Podemos encontrar batons com propriedades cremosas, hidratantes, vitaminadas, aqueles que são os volumerizadores agora, que criam volume aos lábios, como vemos aqui nesta imagem. Portanto, temos vários tipos de batons. Aqui nos batons, só voltando aqui atrás, ok, nos batons aqui não está referenciado, mas também vamos incluir aqui no batom os glosses, que são hoje em dia muito usados no dia-a-dia e que também encontramos com estas propriedades que aqui estão. Até encontramos já, por acaso agora partilhando aqui, eu gosto muito dos batons tipo gloss da Sephora, mas são batons, mas criam um efeito brilhante de um gloss, mas sem ser só o brilho do gloss, porque o problema dos gloss é que às vezes só conferem brilho e não conferem tanta cor. E os batons conferem a cor e normalmente não conferem tanto brilho. Se bem que a tendência para a nova estação são os batons mate. Agora baralhei-vos. Mas a ideia é perceberem, por exemplo, um batom que tenha uma boa capacidade de brilho, normalmente é uma boa escolha para além de um gloss. Ou então aplicam um batom e podem sempre finalizar com um toquezinho de gloss para conferir um brilho extra no final. Fui clara? Ou fiz aqui uma grande confusão? Ok, parece que não. Ótimo. Vamos avançar então. Temos então as máscaras pestanas, mais conhecidas por rímels. Sabem que o nome rímel foi dado pelo senhor que criou, aliás, foi um homem que criou as máscaras de pestanas, e o senhor chamava-se qualquer coisa que eu não sei agora o nome, e rímel, era o último nome dele. Portanto, em homenagem a ele, as máscaras pestanas até hoje são conhecidas como rímel. As máscaras de pestanas devem ser usadas nas pestanas superiores ou inferiores. Se queremos um look mais natural, podemos usar a máscara de pestanas só nas pestanas superiores. Se queremos um look mais intenso, ou se têm umas pestanas pequeninas e querem mesmo dar mais algum destaque ao olhar, podem usar nas pestanas superiores e nas inferiores. As máscaras também podemos encontrá-las com várias propriedades, sejam elas de volume, de alongamento, que criam mais espessura e até mesmo à prova d'água.
Para além das máscaras que nós conhecemos, as mais usuais, a preta, a castanha, também existem máscaras de cor transparente e também existem máscaras em tons como o azul, o verde. Por acaso, um dos looks da estação também é o rímel azul, novamente, já não se usava há uma série de anos, mas continua aí a ser tendência. Outra vez o rímel azul, inclusive é batom azul, que acho que foi a Rihanna que apareceu com batom azul e agora será tendência para a nova estação. Alguma dúvida sobre as máscaras de pestanas? Vamos ter ainda também para usar num processo de maquilhagem correto os delineadores de lábios. Os delineadores de lábios podem ser mais ou menos cremosos, eles normalmente têm uma mina fina e suave. Têm como função criar uma barreira para impedindo que o batom saia do contexto de preenchimento dos lábios, ou seja, fixa melhor o batom. Claro que, especialmente quando nós estamos a começar com esta área da maquilhagem, devemos optar por um delineador que não seja muito forte, ou seja, um delineador num tom neutro será sempre mais fácil para fazermos vários testes. Portanto, um delineador o mais aproximado possível ao tom da pele, para vocês irem adaptando a vossa técnica de correção dos lábios. E era isto que eu queria dizer e disse antes do que estava a pensar. Portanto, o delineador é usado para manter o batom no sítio mais tempo, é especialmente importante quando usamos batons de tons fortes, e também pode ser usado aqui também uma função de corretiva do lábio, portanto, se temos aqui alguma imperfeição no lábio, o lápis também conseguirá fazer esse efeito de correção desde bem aplicado, mas tem que ter muita atenção à aplicação do delineador dos lábios para não criar um aspecto muito visível e criar um efeito muito estranho. A Elsa põe aqui uma questão que eu não consigo perceber corretamente. Em batons cremos existem em que cores? Oh, Elsa, por favor, reformule por favor a sua questão que eu não estou a conseguir perceber muito bem. Agora já estão a ouvir um bocadinho melhor? Ok. Vos garanto que não é nenhum robô que está aqui deste lado, sou mesmo eu a falar. Isto tem mesmo a ver com as ligações de internet, às vezes pode haver aqui alguma falha e efetivamente isto fica assim um bocadinho estranho para vocês, está bem? Portanto, alguma dúvida sobre os delineadores? Começar por um tom mais simpático, mais semelhante à pele, para ser mais fácil e para também não criar um efeito de Pamela Anderson, está bem? Vamos avançar. Vamos encontrar também os delineadores de olhos, que nós usamos, e a mulher portuguesa tem muita tendência de usar o delineador de olhos no preto, na parte interna do olho, na zona lacrimal, para criar este efeito que nós vemos aqui na imagem. O delineador de olhos lápis ou sombra pode ser usado em tons neutros, pretos ou castanhos, ou podemos conciliar com o tom da sombra que estamos a aplicar. Portanto, podemos usar com um lápis e fazer este efeito de delinear o olho, ou podemos conseguir este mesmo efeito, sem sendo aqui a zona lacrimal, atenção, com uma sombra, a sombra correspondente ao tom da maquilhagem que estamos a usar. Os delineadores de olhos, normalmente os lápis, também podem encontrar em versões à prova d'água, que são ótimas para usar aqui nesta zona lacrimal. E convém que seja um bom lápis preto, se gostam deste efeito bem preto, convém que seja um bom lápis para conseguirem este efeito e ser um efeito duradouro ao longo do dia. Vamos avançando. Vamos ver aqui um bocadinho da influência das cores no formato dos olhos. A forma de aplicação das sombras deve variar consoante o formato dos olhos, por isso vale a pena olhar com atenção o formato de cada um dos nossos olhos, desta forma conseguirmos uma aplicação perfeita. Como nós podemos ver aqui nesta fotografia, temos olhos que são amendoados, olhos que são caídos, olhos que são redondos, olhos que são muito afastados. Portanto, a maquilhagem aqui também pode ter um efeito corretivo para tentarmos fazer uma coisa mais perfeita possível. Vamos ver aqui estas fotografias que nos ajudam a elucidar
bem que tipo de olhos é que nós temos. Podemos encontrar, por exemplo, uns olhos com umas pálpebras caídas. Vocês estão a ver aquelas pessoas quase que não se consegue ver a pálpebra superior, que está mesmo coladinha à raiz das pestanas. Neste caso, devemos usar uma sombra escura junto às pestanas, no canto externo, reforçando em direção às têmporas, como apresenta aqui na imagem. Se encontrarmos uns olhos separados ou muito grandes, devemos aplicar uma sombra escura junto às pestanas, no canto externo em direção às têmporas e no canto interno do olho, esfumando. Ok? Sombra no canto externo em direção às têmporas e no canto interno do olho. Se encontrarmos uns olhos juntos ou pequenos, aqui devemos aplicar por uma sombra com luminosidade. Como vocês podem ver aqui a diferença entre os olhos separados ou grandes e os olhos juntos ou pequenos, é que nós vemos que aqui nos olhos separados, nós vemos que temos a predominância de uma cor mais forte até à zona lacrimal do olho, até ao canto interno do olho, e nos olhos juntos ou pequenos já temos uma predominância de um tom mais claro, para criar uma maior abertura. Okay? Portanto, nos casos dos olhos juntos ou pequenos, a sombra deve ter uma utilização mais marcante no canto externo em direção às têmporas, criando este efeito de V, e na dobra interna deve-se utilizar uma sombra mais clara. Se estivermos perante uns olhos orientais, devemos criar uma dobra Se estivermos a trabalhar com os olhos orientais, devemos criar uma dobra para os olhos com uma sombra escura, esfumando-a para cima para criar uma maior amplitude, para fazer ideia que o olho é maior. Aplique uma sombra clara entre a dobra do olho e a raiz das pestanas e também junto às sobrancelhas. Elizabeth diz aqui que tem a mãe que tem um olho mais aberto do que outro e como é que pode fazer para que não se note tanto. Então aqui deverá usar aqui uma técnica entre o olho que está mais fechado, tentar criar mais luminosidade no canto interno, aqui se criar uma maquilhagem corretiva, e no olho normal, fazer uma maquilhagem perfeitamente normal. Eu aqui aconselhava a maquilhagem adequada para os olhos juntos ou pequenos, para criar mais amplitude ao olhar. Está bem? Alguma dúvida sobre estes primeiros tipos de olhos que estivemos a ver agora? Vamos ver só aqui agora rapidamente a técnica base de aplicação das sombras. Ou seja, e já vamos ver aqui mais alguns tipos de olhos. A ideia é aplicarmos primeiro um tom neutro em toda a pálpebra. Ok? Aqui se Elizabeth, depois pode questionar-me por e-mail que eu depois ajudo a esclarecer essa situação. Mas à partida será a técnica dos olhos juntos, tá bem? Mais luminosidade no canto interno para o olho parecer maior. Voltando aqui à técnica base da aplicação das sombras, devem usar um tom neutro primeiro para tapar toda a pálpebra e depois no ponto 2 devemos aplicar um tom mais dentro daquilo que podemos trabalhar, que é um tom de pêssego, um castanho muito claro, para fazer esta zona aqui até, portanto vocês devem pedir à cliente para fechar o olho e devem sentir até onde termina o vosso olho e começa aqui a zona do osso. É sempre um bom termo para vocês conseguirem saber até onde podem aplicar a sombra de cor, tá bem? Normalmente é aqui até à zona onde fica o osso. Portanto, aplicam a sombra mais escura e depois convém esbatê-la bem e misturar aqui alguns tons. Se quiserem juntar um castanho ou um dourado, por exemplo, vamos delinear o olho. Aqui depois podemos esfumar sempre o delineado do olho depois da aplicação, para não ficar o risco todo perfeito. E até se vocês estiverem a fazer com um lápis e ainda não tiverem muita técnica em termos de delinear com o lápis, podem usar aqui um pincel depois para esfumar corretamente
e depois vamos delinear também aqui a parte de baixo do olho e depois basta finalizar com máscara de pestanas para criar